Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a história A Donzela Invisível, baseada no conto de Mary Shelley. Bom divertimento! A história que eu vou contar foi me contada quando eu estava viajando num território no país de Gales, próximo ao mar. Lá estava prestes a acontecer uma tempestade e, procurando refúgio, eu encontrei uma torre que parecia bem acabada do lado de fora. Ao chegar próximo à torre, uma senhora de uma idade avançada perguntou se eu não queria pegar refúgio com ela e acabou abrindo uma porta que eu não tinha visto da torre e me levou lá para dentro. Lá dentro, a torre farol era muito bem organizada, com vários móveis muito bonitos, e tinha um andar superior que tinha um retrato, uma pintura de uma donzela, e embaixo estava escrito A Donzela Invisível. Então a senhora começou a contar a história da donzela invisível que ela tinha recebido de seu filho, que havia contado para ela quando ele era um jovem marinheiro. Numa cidade perto ao mar, o cavalheiro Henry, filho de Sir Peter, havia chegado e estava muito triste e sério e fazia questão de que alugar um barco para atravessar o mar em direção ao país de Gales. Os marinheiros quiseram alertar Henry que era uma viagem muito perigosa, pois uma tempestade ia chegar e já estava ficando muito escuro, mas Henry estava determinado a fazer a viagem. No final, dois marinheiros concordaram em receber a proposta generosa de dinheiro de Henry. O filho da senhora que está me contando a história, que era jovem e não tinha medo de correr riscos, e um pai de família que tinha vários filhos e precisava do dinheiro. Então eles pegaram o barco e começaram a fazer a viagem. Só que a tempestade chegou e o mar estava muito violento, então tiveram que abaixar suas velas e todos remaram, inclusive o cavalheiro Henry. E estava muito perigoso e não havia luz nenhuma. Mas no final, um deles viu uma luz no fundo e foram em direção àquela luz que ia salvar eles. Um dos marinheiros contou que aquela luz deveria ser a luz do farol da donzela invisível, que havia queimado aquele farol por ter visto o seu amado morto no chão, e que aí ela havia se tornado um espírito que vagava por lá. Chegando em terra firme, eles foram em direção ao farol e pegaram refúgio lá. Era totalmente abandonada a torre. No o primeiro andar não tinha nada, e foram até o segundo andar, que também estava totalmente deserto e tinha uns buracos na parede que provavelmente haviam sido janelas em uma época anterior. Então eles descansaram por lá. Henry, no meio da noite, acordou e olhou por uma daquelas janelas em direção ao mar e começou a pensar sobre sua vida e sua infância. Quando Henry era criança, o pai dele, Sir Peter, havia acolhido uma menina órfã, da mesma idade de Henry. A menina se chamava Rosina, e Henry e Rosina viraram muito amigos, e com o passar do tempo, conforme cresciam, começaram a nutrir um romance um pelo outro, mas eles guardavam um segredo e pretendiam um dia, quando fossem mais velhos, se casarem.
Então eles foram crescendo e chegou um momento que a tia de Henry, irmã de Peter, a senhora Bainbridge, foi viver com eles na casa. A senhora Bainbridge não gostava de ver as pessoas felizes e havia boatos de que o marido e os filhos dela haviam morrido devido ao temperamento vil dela. A senhora Bainbridge, quando chegou à casa, rapidamente percebeu que Henry e Rosina provavelmente tinham paixão por o outro e pretendiam se casar quando fossem mais velhos. Então ela falou para o Sir Peter que não seria bom que os dois se casassem e que o melhor seria que eles fossem separados. Então Sir Peter, convencido por sua irmã, acabou enviando Henry a várias viagens e quis obrigar Rosina, depois de uns dias, a se casar com um pretendente que tinha muito dinheiro. Rosina falou que ela não podia obedecer Sir Peter. Então a senhora Bainbridge, mais uma vez querendo destilar seu veneno, convenceu Sir Peter a que os três se mudassem para uma mansão que ele tinha no País de Gales, onde lá Rosina não teria mais contato com nenhum amigo, nenhum conhecido da vizinhança. E aí seria mais fácil dos dois convencerem ela a fazerem o que eles queriam. Então eles foram para essa mansão no País de Gales e Rosina ficou a sós por muito tempo. Então ela sofreu muito e era constantemente perseguida pela senhora Bainbridge. A única pessoa que conversava com Rosina, que não era a senhora Bainbridge e não era o Sir Peter, era a assistente da senhora Bainbridge. Rosina, com muita saudade de Henry, querendo mandar uma carta para ele, falando que ela não queria se casar com outra pessoa, acabou confiando essa carta para a assistente da senhora Bainbridge. E a assistente acabou, em vez de enviar a carta a Henry, mostrando a sua senhora. A senhora Bainbridge pegou aquela carta e utilizou como prova ao mostrar a Sir Peter de que Rosina queria se casar com Henry. Então, Sir Peter ficou furioso com Rosina e falou para ela que se não era para ela obedecer ele, que não era mais para ela morar na casa dele. No dia seguinte, Rosina não estava mais na casa de Sir Peter em Gales. Então Sir Peter ficou desesperado de que Rosina tivesse pego as palavras dele de maneira tão literal e mandou seus empregados vasculharem toda a região, mas nenhum deles encontrou Rosina. Então, com o passar dos dias, Sir Peter teve certeza que Rosina havia morrido num riacho que havia lá perto. E aí a senhora Bainbridge, ainda não contente, falou para Sir Peter: aquela garota, ela deve ter fugido dessa casa apenas para se vingar de nós. Nisso, Sir Peter ficou furioso com a senhora Bainbridge, porque ele gostava muito de Rosina e estava arrependido por toda a forma como havia tratado Rosina. E aí ele decidiu voltar para sua casa original e a senhora Bainbridge não houve mais notícias para onde ela havia ido. Passaram-se 3 meses e Henry voltou de uma viagem. E aí ele ficou sabendo o que houve com Rosina, ficou muito triste e quis ir para o País de Gales para ver se encontrava algum resto mortal de Rosina e chorar no túmulo dela. E aí ele foi até aquela cidade portuária e pediu por um barco, e aí o resto da história vocês sabem. Então Henry, ao se lembrar de toda a sua história olhando ao mar, voltou a dormir. No dia seguinte, Henry e os marinheiros
encontraram uma cidade lá perto que era capaz de consertar o barco deles. E eles conversando por lá, Henry perguntou se tinham visto alguma garota por lá, ou sobre a história da donzela invisível. E aí falaram que não conheciam essa história da donzela invisível, mas que parecia que havia uma garota de vez em quando que aparecia na floresta. Henry então foi correndo para a floresta e vasculhou de novo a torre, mas a torre estava completamente vazia, não havia nenhum sinal de uma pessoa vivia por lá. Então, ao sair da torre, ele, passeando no bosque, viu um calçado que lembrou muito o calçado que Rosina utilizava muito. E aí ele se lembrou dela, chorou e levou o calçado com ele de volta para a cidade. Lá eles conseguiram uma casa para ficarem enquanto esperavam o barco que ficaria consertado no dia seguinte. Então, de noite, Henry acordou e olhou pela janela em direção ao farol. E aí havia uma luz ligada lá. Então Henry pegou o calçado e pensou em devolver para a pessoa ou o espírito que vivia lá no farol. E foi em direção ao farol, mas chegando perto ele fez algum barulho que a luz apagou o farol. Então ele entrou, foi para o andar superior e nada, não havia ninguém por lá. Mas ele tinha a sensação de que sentia como se fosse uma pessoa por lá. Então ele começou a falar, licença, eu imagino que você deve estar numa situação difícil, mas eu gostaria de devolver este calçado. E nisso que ele começou a falar, ele ouviu uma voz falando, Henry, é você! E aí ele ouviu Rosina, então ele correu em direção à voz, mas não viu nada. Mas ele sentiu um corpo e abraçou o corpo e sentiu o coração dela. No dia seguinte, Rosina, que havia estado vivo e sobrevivido de maneira bem precária, muitas vezes pegando abrigo no farol, voltou com seu amado Henry no barco consertado para a cidade original deles. Lá, Sir Peter ficou muito contente com o retorno de Rosina e abençoou a união dos dois. Henry e Rosina se casaram. E de vez em quando eles visitavam a mansão no país de Gales. Sir Henry teve muito carinho pelo farol e com o passar do tempo ele foi colocando certos mobílias, enfeitando o local e por fim ele deixou no andar superior uma pintura da sua donzela invisível.